É, pessoal, ontem explodiu duas bombas no colo do Lula, você já sabe sobre isso. O TCU, né, confirmou o crime de responsabilidade do Lula e também o IBGE foi solto aí, né, a maioria dos diretores lá do IBGE estão pedindo demissão, estão saindo, por quê? Porque aquele cara que o Lula colocou, aquele tal de Postman, né, está mudando a forma de contar os dados, está alterando os dados, está fraudando os dados. Vamos falar aqui a verdade, né? E hoje já caiu mais uma bomba no colo do Lula e eu falo pra vocês, meus amigos, não sei se tem relação alguma com o Trump, mas é tanta coincidência, né? Ele entrou em presidência, começou a explodir um tanto de bomba no colo do Lula. Eu quero te mostrar agora. Já se fala em impeachment e não se fala assim, ah, precisamos da impeachment, não. Deputados estão falando de forma séria, porque pode ser que o Brasil não aguente tudo que está acontecendo, principalmente os números do IBGE, que a verdade, os dados verdadeiros são assustadores. Quero pedir para você me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá? Levar esse vídeo para mais pessoas, porque o povo brasileiro merece saber o que está acontecendo no Brasil e como o governo Lula está acabando com o nosso país. Pessoal, primeiro, eu sei que vocês odeiam que colocam Globo aqui, mas, meus amigos, a crise está tão feia que a Globo teve que entrar no ar e denunciar o que está acontecendo. Olha só esse vídeo. O alerta já chegou ao Palácio do Planalto. Existe uma preocupação. O Postman, ele chega ao governo em meados de 2023. Você teve ali, naquela ocasião, quando foi anunciado, inclusive, ele tomou posse em agosto de 2023, mas tinha sido anunciado pouco antes. E existia uma resistência, porque é um órgão ligado ao Ministério do Planejamento. E justamente perfil mais intervencionista do Postman, havia uma preocupação grande. Inclusive, havia resistência dentro do Ministério do Planejamento, que é comandado pela ministra Simone Tebet. Isso é memória, estou resgatando história. E por quê? Porque quando ele passou pelo IPEA, e aí, na época, no próprio governo Lula, houve também embates com economistas. Você tem historicamente pé para produzir relatórios sobre economia, sobre o país, em vários setores, em várias áreas, e você tinha visões críticas à política econômica adotada pelo governo. Mas, historicamente, o pé é um centro de excelência exatamente para debates. E aí havia uma reação muito grande do Postman em relação a esses economistas e esses relatórios produzidos, que não iam em sintonia com o que era o pensamento econômico do governo. Agora, o que a gente está vendo? É uma reação que mostra assim, se os servidores públicos, a Ana coloca muito bem, que são ligados ao governo federal, historicamente, estão reagindo, é porque a crise é grande. Quando você cai o diretor de pesquisas, que é o principal, que justamente o IBGE serve para pesquisa, e se cai a principal diretoria, é porque algo muito errado está acontecendo. E você tem uma solidariedade geral, porque você tem, não é só o sindicato que está se posicionando, você tem essa carta, justamente dos coordenadores, gerentes, dos principais nomes do IBGE. Então tem uma reação. Você tem de fato essa fundação IBGE+, essa fundação público-privada, que aí está criando um desconforto, porque sai do controle da instituição para um controle outro. Então isso acaba gerando essa questão que você coloca da credibilidade dos números, das estatísticas, de dados inflacionários. Então tudo isso está na mão, o censo que você colocou. E olha, o pessoal do IBGE bateu o bumbo na gestão Bolsonaro justamente com um atraso para fazer aquele censo, que tinha, em um determinado momento, deixou de ser feito no ano de 2020. Que era para ser a cada 10 anos. E o censo é tão importante porque todo o planejamento estratégico do Brasil depende disso. Se cresce uma população em determinado estado ou em determinada periferia, até para você mandar, por exemplo, o fundo de participação de municípios, algo desse tipo, você tem que estar baseado em números.
Então, e números com credibilidade. Então, o IBGE passa a ser fundamental e é uma crise envolvendo um nome que é um nome orgânico do PT. É um nome, assim, que foi essa nomeação póstuma é do próprio presidente Lula. Em 2023, quando se discutia isso, não se queria inicialmente esse tipo de perfil, justamente pelo histórico que ele tinha no IPE. Meus amigos, a Globo teve que vir ao vivo e falar: essa nomeação é do Lula. E tudo isso que está acontecendo, diretores principais ligados à organização, ligados ao IBGE, que são históricos, sempre estiveram lá, estão demitindo, acusando de que o indicado do Lula é um cara autoritário. Tudo lá dentro se faz da forma que ele quer, da forma que ele manda. E é o cara colocado por Lula. Então realmente a credibilidade do IBGE já acabou, e novas pesquisas que saem por aí. Lembra, né, que eles estão falando que a taxa de desemprego é a menor histórica. 6% apenas de desemprego no Brasil. Outras pesquisas por aí já falam de desemprego de 30%. 30%, meus amigos, isso é assustador. Mas enfim, a gente sabe que esse governo de esquerda é tão sujo que realmente eles são capazes de fazer isso. E meus amigos, eu quero te mostrar também que o Lula está colhendo o que ele plantou. Tudo que está ficando mais caro, a inflação num todo, né? É tudo culpa dele, olha aí. Ganhou um ar de emergência, até mesmo de razão de Estado. A busca do governo Lula 3 por baixar preços de alimentos. Eles vêm subindo mais do que a inflação, que por sua vez estourou a meta, pelo menos os preços dos alimentos, pelo menos desde a metade do ano passado. Com o agravante de que a inflação de alimentos tem proporcionalmente um impacto muito maior no orçamento das pessoas mais pobres e um efeito devastador na popularidade de governantes. O governo se encontra agora atarantado para entender o que aconteceu e para tentar consertar um pouco dessa desagradável situação, para dizer o mínimo. A subida dos preços dos alimentos tem várias causas envolvidas, entre elas fatores de mercado interno e externo, custo Brasil e políticas públicas. Leia-se questão fiscal. Todo governo que é contumaz em gastar mais do que arrecada acaba provocando inflação. Seria tudo ainda pior, hein? Não fosse a Revolução Agrícola Brasileira, representada pelo extraordinário aumento de produtividade do agro. Mas ele sozinho não resolve. Lula quer logo alguma coisa para anunciar que barateou a comida do brasileiro, algo que gere um bom marketing político. Não está fácil. As tais forças de mercado continuam pressionando preços de carnes, café, açúcar, ou seja, o governo não controla os preços das commodities agrícolas, que dependem muito também das taxas de câmbio e oscilam para cima com a forte demanda, ajudada pelo impulso da política fiscal do Lula 3. Ela foi plantada lá atrás. Parte da colheita é a inflação também de alimentos. Então, meus amigos, aqui ele explica totalmente. Um governo que só gasta, um governo que arrecada mais, tributa mais, taxa tudo que pode, pega aquele tanto de dinheiro e mesmo assim consegue gastar muito mais que isso. O que acontece? Inflação. Então tudo que tá ficando mais caro é arroz, feijão, café, realmente aquele arroz, feijão do pobre mesmo, sabe? Aquele que o brasileiro mais consome, tá ficando caro, é exclusivamente culpa do Lula. Não tem outras desculpas, porque eles são ótimos em arrumar desculpa. O governinho bom em conversa, hein? Em narrativa, eles são bons, entram na frente ali da mídia e soltam um tanto de mentira, faz um reboleio ali e consegue enganar uma dúzia de pessoas. Mas a verdade é, a culpa é exclusivamente do governo Lula. É essa a verdade. E sabe o que eu vou fazer aqui, que eu vou mostrar pra você, que vai derrubar você da cadeira? Ganhou Me desculpa. Um ar de emergência. Opa, aumentou sem querer aqui, mas tudo bem. Me desculpa te mostrar vídeo da Globo de novo, tá? Me perdoa.
mas você vai cair da cadeira com esse vídeo aqui. Aquela que é mais taxada como a jornalista comunista lulista do Brasil. Aquela jornalista que quem é de direita e já viu ela falando realmente não gosta dela porque ela mente, ela ajuda o governo, ela passa pano pro Lula. Mas meus amigos, até ela na Globo teve que falar a verdade. Olha aí. O pai da crise tem nome e sobrenome e ó, vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo sim, e de todos os outros também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela, porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa, ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, ó, de quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau, a dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é vir na tribuna para fazer batalha, luta política. Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, é o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender, né, onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje. É o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira. Então, ó, primeiro grande ato, fail, ruim, deu um pau no cara que não devia tomar o pau. Tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa trazer. Não adianta ele ir lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo, e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. Toda vez que ele aponta o ombudsman do governo que é dele. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução. Então tá aí, pessoal, a Globo realmente ali mostrando a raiz do problema. Porque toda vez acontece alguma coisa no Brasil, o Lula mente um pouquinho, seus ministros mentem um pouquinho, coloca a culpa um pouco no Bolsonaro, fazem uma reunião e nada se resolve. Apresenta uma solução e aquilo não é uma solução, só pioram as coisas. Aí o Lula, como desculpa, coloca a culpa em ministro, tira ministro, troca 6 por meia dúzia. Continua tudo piorando. Aí o que obriga? Obriga a própria Globo, que sempre passa pano, né, pra esse governo Lula, que tá sempre ali tentando ajudar o Lula a falar a verdade. O problema é o próprio Lula. Ele não tem a solução, ele não sabe governar, ele não tem aliados competentes, ele não consegue. Simples. Não tem que ficar inventando narrativa, tentar prender o opositor, tentar regulamentar a rede social. Não, porque o povo tá mentindo demais, pelo amor de Deus, estão acabando com a imagem do governo. Não são esses os problemas do Brasil. Não são. É muito simples de entender, mas esse governo, o PT, parece que ainda não entendeu. E é difícil, né, pessoal? Mas o que eu queria mostrar pra vocês mesmo hoje, o governo não cansa de explodir bomba ali no colo do Lula, né, meus amigos? Cada dia uma cagada nova. Inclusive, né, eu gosto muito do Gustavo Gaia, porque ele fala a verdade. Uma coisa que ele diz que é engraçado, né, mas não é engraçado. Por quê? No Brasil acontece tanta bomba, é tanto escândalo, que sai uma coisa totalmente grave agora, como, né, o crime de responsabilidade do Lula, ou a fraude dos dados do IBGE, que é uma coisa assim, é uma opção de impeachment mesmo, porque estão fraudando dados que você pode ali mostrar para a população, né, que é baseado nisso, ao estado do país. Estão fraudando isso. ONGs ligadas ao PCC estão junto com o governo Lula, você já sabe disso.
Você sabe disso porque lá atrás saiu primeiro a questão da dama do tráfico, que estava lá fazendo reuniões com o governo Lula. Agora saiu essa aqui e eu já peço pra você me ajudar a compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, hein? Me ajude a mostrar esse vídeo pra mais brasileiros, olha aí. Em qualquer país minimamente sensato seria o bastante para derrubar o governo, mas derrubar assim imediatamente. O Brasil não é um país sensato. Nós não somos dominados pelo bom senso já há algum tempo. Bom, durante as eleições nós falávamos com fartura de evidências de que esse governo, o Lula, que o PT, a esquerda, tem ligações próximas a facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, que muitas vezes a esquerda brasileira é sustentada e financiada pelo tráfico nacional e internacional, e fomos bloqueados, censurados, contas foram derrubadas e até mesmo processados e multados por termos falado isso. Chega o governo Lula, e aí vem a parte que é difícil de acreditar, mas eu vou mostrar pra vocês. Chega o governo Lula e de repente eles levam pra fazer reunião dentro do Ministério dos Direitos Humanos a rainha do tráfico, financiada com dinheiro público, uma mulher condenada, rainha do tráfico, apelido, vai lá para determinar e debater políticas públicas. Já era o bastante para derrubar um governo, mas a imprensa finge que isso não aconteceu. Aí agora nós temos esse novo escândalo. ONG que presta contas ao PCC teve reuniões com o governo Lula. Antes, deixa eu te explicar. O PCC, a maior facção criminosa do Brasil, do narcotráfico, que pega toda a droga produzida na América Latina e despacha ela para a Europa, para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Ela é como se fosse um sistema de delivery, tá? É o iFood da droga, da cocaína internacional, é o PCC. O PCC tem um setor que chama setor de reivindicações. Esse setor, financiado com o dinheiro do tráfico, cria organizações, associações para tentar levar o discurso político até deputados, vereadores, até o governo, e ajuda a eleger também pessoas políticas para defender os interesses dos narcotraficantes e do PCC. Bom, dito isso, ONG que presta contas ao PCC teve reuniões com o governo Lula. A presidente da ONG, Pacto Social e Carcerário, Luciene Neves Ferreira, foi presa preventivamente em 14 de janeiro. Então a mulher foi presa no dia 14, tá ela aqui com o Silvio Almeida, né? O violentador de mulheres. Cara, que governo é esse, gente? Mas vamos lá, olha a matéria. Acusada de ter ligações com o primeiro comando da capital, a ONG Pacto Social e Carcerário participou nos últimos 2 anos de reuniões com dirigentes dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos do governo Lula, além de audiência pública do Conselho Nacional de Justiça. Peraí, nós temos uma STF, uma justiça que solta traficantes, solta corruptos, mas prende pessoas inocentes. A gente se perguntava, né, por que eles são desse jeito? Vamos lá. A presidente da organização, Luciene Neves Ferreira, esteve em pelo menos 2 atividades no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A última foi dia 19 de dezembro de 2024. Na ocasião, ela participou da audiência pública de CAP em Rede, Participação Social e Enfrentamento ao Estado de Coisas Inconstitucional nas Prisões Brasileiras, em que a pasta, chefiada por Ricardo Lewandowski, apresentou a dirigentes de várias ONGs o plano Pena Justa de enfrentamento à grave violação dos direitos fundamentais de prisões brasileiras. Corrupto, ladrão, assassino, traficante, tudo tem pena justa. Agora, vai fazer uma manifestação no domingo na esplanada do Ministério, pra ver o que acontece com você. Encontro com o ex-titular da Senapen. A primeira reunião da Luciene com o Ministério da Justiça foi em dia 3 de novembro de 2023, ainda na gestão Flávio Dino. O que mais que nós temos aqui de interessante? Silvio Almeida, retirado do ar na tarde de sexta-feira, por ordem da Justiça, o Instagram da ONG registrou a participação de Luciene em uma audiência pública do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério da Justiça sobre o plano Pena Justa, em 30 de abril de 2024, do Ricardo Lewandowski. A Polícia Civil fez uma operação e descobriu que essa ONG, na verdade, ela pertence ao PCC, é financiada ao PCC, o objetivo do PCC é de fomentar o discurso político. Tá aqui, ó. Setor de reivindicações do PCC criado para manipular discursos políticos a favor dos interesses da facção. Sabe quem participou de uma dessas audiências? Érica Hilton. Esse pessoal da esquerda, do PSOL e do PT estão intrinsecamente ligados ao narcotráfico, defendem narcotraficantes. Por isso eles são tão favoráveis à liberação das drogas. Aí de repente, curioso, né? A ONG tem acesso ao governo para defender os traficantes, o governo quer liberar as drogas, o STF está tentando liberar as drogas, está soltando traficante. Parece que quem comanda o Brasil é o PCC e o Comando Vermelho. Não é nem Lula, nem Alexandre de Moraes. A impressão que se pega de tudo isso, quem manda no Brasil hoje é PCC e Comando Vermelho. O Brasil está se transformando, ou já se transformou, em um narco-estado. E quando nós falávamos isso nas eleições de 2022, éramos censurados. Inclusive, por estar gravando esse vídeo agora, provavelmente virão mais processos, mais tentativas de censuras, mais inquéritos, mais Polícia Federal aqui na minha casa. No Brasil hoje virou crime lutar contra o crime. Eu estou assim, isso seria o bastante para derrubar qualquer governo, recebendo gente ligada ao PCC. Eu que sou deputado federal, que nem o Kim Kataguiri falou, nós que somos deputados federais, nós não temos acesso ao ministério, mas o PCC tem. Meus amigos, a gente entende, né, a revolta do Gustavo Gayer, como eu tava dizendo antes do vídeo, né, se não fosse
trágico, se não fosse trágico, né, seria cômico. A gente, se não fosse pra chorar, a gente ria. No Brasil acontece tanto escândalo que não dá tempo da gente denunciar, da gente realmente bater em um tema, de tantos escândalos que saem. Sai um escândalo atrás do outro, foi IBGE e foi crime de responsabilidade ontem, e hoje já vazou ONGs que pertencem ao PCC, que já foi confirmado de acordo com investigações, participando de reuniões ministeriais. Deputados federais, como o Gustavo Gaia acabou de dizer aqui, ó, eles não têm acesso a essas reuniões. Eles não conseguem ir lá e debater com o governo sobre os avanços do país, sobre as novas leis, né, o que vão fazer, e o PCC consegue. Aí a gente consegue ver STF tentando liberar drogas, STF soltando aí, né, chefes de facção, leis que ajudam, né, na qualidade dos presos, não pode revista íntima mais quando vai entrar na cadeia, menores penas para tipo de crime aí que a gente sabe que é crime desses bandidos por aí. A gente consegue ver uma relação, né, um ponto ligando com o outro, e a gente vê que esse governo está trabalhando pro crime, e a gente tá de mãos atadas, porque a gente tem um Senado que tem a maioria do centrão que se vende e fica ao lado porque tem dinheiro. A gente tem deputados, senadores que estão sempre se vendendo e não conseguem se mobilizar para o impeachment do Lula. A gente tem ministros da Suprema Corte que já deixou claro para o Congresso: podem fazer a lei que quiserem contra a Suprema Corte. A gente não vai tolerar, nós estamos totalmente de mãos atadas. Mas é por isso que a gente não pode parar de lutar. Vocês entendem a importância de um vídeo desse? Vocês entendem a importância de você vir aqui embaixo e comentar a sua opinião? A importância de você compartilhar esse vídeo e mostrar para mais e mais brasileiros o que está acontecendo no Brasil? É essa a nossa parte. Comenta aqui embaixo e me ajude a compartilhar esse vídeo para mais pessoas.